E aí, beleza? Eu sou o Luiz Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês um pouco da minha experiência com 3 medicamentos muito populares e muito comuns e que tem muitos tabus acerca deles que servem para acabar com a sua queda de cabelo. Pelo menos com a minha, acabaram. Se você quer saber mais, fica aí. Se você curte produtos de cabelo, se você curte produtos cosméticos em geral, perfumaria, se inscreve no canal para receber tudo que eu tô produzindo aqui de legal. Deixa um like para as pessoas do mundo saberem que a gente está falando dessas coisas aqui. Me deixa um comentário, me deixa alguma dúvida se você tiver durante o vídeo ou me segue nas redes sociais pra gente ser amigo pra sempre. Agora, vamos pro vídeo. A primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente está falando de medicação é que eu não sou médico. Então significa que se você tiver interesse em começar um tratamento como esses que eu vou falar, o ideal é que você procure um médico para começar. É o tipo de tratamento que vale a pena você ter um médico, mesmo que você tenha que esperar um tempão pro SUS, porque é um tipo de tratamento que você não vai precisar de muito acompanhamento. Você vai uma vez, você vai apresentar o seu problema, você vai apresentar o que você acha, falar, olha, eu queria tomar isso, eu vi isso, achei que isso era legal, o que você acha? E o cara vai te dar um feedback sobre aquilo, se aquilo é o seu problema. E aí depois você até vai voltar para falar com ele, mas depois de muito tempo, porque tanto a finasterida, quanto o Pantogar, quanto o minoxidil são produtos de efeito prolongado, então às vezes demora 6 meses para você começar a ver os resultados. Eu tô numa experiência de 3 anos e eu digo para vocês que os resultados começam mesmo por volta de 1 ano e meio de uso. Quando você resolve o problema e você olha o problema resolvido em você. Não é um tratamento que vai requerer muitas consultas, não é uma coisa que vai ficar te exigindo muito, então vale a pena você procurar um médico, mesmo que você tenha que procurar no SUS. Não começa tomando coisa sozinho, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem certeza sobre como que tá o seu corpo e se esse é o seu problema real, então automedicação não pode. Minha experiência com a finasterida, com o Pantogar e com o minoxidil começou em 2015. Eu já tinha falhas de cabelo antes, desde 2006 eu comecei a observar algumas falhas pontuais, especialmente na frente, nas laterais aqui. Eu comecei a observar essas falhas, mas eu não me importava muito, porque o meu cabelo crespo, ele é cheio e ele cacheia, então quando o cabelo crescia, sumia tudo. Então eu acabava não me importando. Quando eu progressivei o cabelo em 2015, no fim de 2014, início de 2015, eu comecei a ver realmente as falhas e já comecei a ficar alarmado. Comecei um emprego novo em 2015 numa produtora e a produtora tinha um chão branco, que era limpado 2 vezes por semana. Quando eu tava no auge da minha queda de cabelo, eu perdia tanto cabelo que eles chamaram uma pessoa pra limpar um dia a mais, porque se eu ficasse segunda, terça e quarta sem limpar, só viesse uma pessoa na segunda e depois só na quinta, na quarta a agência tava imunda, a produtora tava imunda porque eu tinha cabelo meu em todos os lugares. E aí isso começou a virar uma piada, as pessoas começaram a falar e aí eu levantei um alerta vermelho de que aquilo efetivamente podia ser um problema. Quando eu me toquei que isso era um problema, eu fui direto no dermatologista. Foi uma consulta rápida até, bem prática, ele me avaliou e me consultou e ele me medicou com 3 medicações diferentes para coisas diferentes. A primeira delas foi a finasterida, para resolver um problema que chama-se calvície androgenética, que é a calvície dos homens que está na genética masculina. Como meu pai era calvo, meus avós, tanto por parte de mãe, todo mundo era calvo, e a minha família tinha como comum perder os cabelos entre 18 e 30 anos, e era justamente a época que eu estava, ele alertou para a calvície androgenética e me entrou com a finasterida para começar a tratar esse problema. O segundo problema que ele quis tratar, que ele falou que era importante tratar, era a questão da circulação do couro cabeludo para que novos fios pudessem crescer, porque a finasterida ela só ia segurar a queda, ela ia evitar que caísse mais, mas não ia facilitar o nascimento de novos fios. Quando a gente está falando de minoxidil, a gente está falando de novos fios nascendo e mais circulação no couro cabeludo, mais aumenta o crescimento dos fios. Depois o Pantogar, porque quando ele me perguntou sobre hábitos alimentares e eu falei para ele qual era a minha rotina de alimentação, ele considerou que a minha rotina de alimentação era pobre. O que isso quer dizer? Que eu não consumia as vitaminas e as proteínas necessárias para repor tudo aquilo que eu precisava repor, e por isso eu precisava repor isso com uma medicação vitaminosa. Então o Pantogar entrou para ser uma vitamina, para repor tudo que eu não tinha e para ajudar meu fio a ser um fio mais saudável e mais resistente. Isso já de cara já fala que eu tô fazendo 3 tratamentos. Apesar de eu estar fazendo um tratamento só, ter ido um dia só e ele ter me recomendado essas coisas todas no mesmo dia, a gente já está falando de 3 tratamentos. Um para calvície androgenética, um para nascimento de novos fios e o outro para reposição de vitaminas. São 3 coisas diferentes. E isso é um dos motivos pelo qual vale a pena você ir no médico. Às vezes você não precisa de fazer esses 3 tratamentos, você precisa fazer outros, e às vezes você só precisa fazer um ou outro, ou um específico. Por exemplo, se eu me alimentasse melhor, eu provavelmente não precisaria do Pantogar. Se eu tivesse ido mais cedo ao médico, talvez eu não precisasse do minoxidil. Então é uma questão de você avaliar com o seu médico mesmo.
Vou começar falando do Pantogar. Por quê? Porque o Pantogar deles é o mais tranquilo de se tomar, é o que tem menos contraindicação, é o que é menos problemático dentre eles todos, né? O que tem menos tabus acerca dele. Não tem um Pantogar aqui, porque eu tomei um Pantogar ininterruptamente por 1 ano. Então, durante o primeiro ano de tratamento, eu tomava Pantogar todos os dias. E quando encerrou o primeiro ano, o dermatologista me suspendeu o Pantogar e falou que eu tomasse o Pantogar só esporadicamente. Que eu ia observar que eu precisava do Pantogar quando as minhas unhas ficassem quebradiças, quando eu sentisse um cabelo quebrando mais fácil próximo da raiz, mas que o principal termômetro ia ser as unhas e a pele. Quando a minha pele ficasse muito ruim, eu poderia retornar. Eu retornei com o Pantogar desde de 2016, né, que foi quando eu parei de tomar ele, umas 5 vezes, por um período de 2 meses, aí eu voltava, tomava 2 meses e parava, mas porque ele é um produto caro e que às vezes a gente junta ele com o minoxidil e Pantogar, a gente gasta muito dinheiro, fora creme, fora tudo. Então, quando ele me liberou, eu fiquei até um pouco satisfeito, porque era menos uma coisa cara. Mas é um produto que funciona muito, pra mim foi muito útil no primeiro ano. No primeiro ano, onde eu precisava repor o cabelo que estava falhado, o Pantogar serviu muito para isso. O Pantogar serviu para preencher essas falhas, para me deixar com o cabelo mais saudável e mais bonito. Era visivelmente como meu cabelo ficou melhor depois de tomar o Pantogar. Era visível como minha pele e minhas unhas ficaram melhores. Então é um produto que eu recomendo sim, e que eu acho que tem que ser avaliado com o médico, tem que avaliar com a alimentação também, como que você está precisando disso. O segundo medicamento que eu usei no meu tratamento foi o minoxidil. Aqui ele tá no nome Punch, né, que é o genérico dele do laboratório Axe, eu acho, não sei exatamente o nome. Ele é muito interessante porque ele ajuda a aumentar a circulação do couro cabeludo, e aí, por causa disso, você tem cabelos mais fortes, você tem folículos mais saudáveis, por isso mais cabelo. Então, na realidade, a finasterida para a queda do cabelo e o minoxidil faz novos cabelinhos crescerem. Ele é muito interessante por causa dessa bombinha, assim. Você consegue localizar as falhas. Por exemplo, aqui não é exatamente uma falha, é um cachinho, mas digamos que fosse uma falha. Eu poderia aplicar aqui, massagear e tá tudo legal. Ele funcionaria bem. Gosto muito desse produto, funcionou muito pra mim. A utilização dele pra mim foi de 1 ano, especificamente, utilizando direto. Depois eu fui liberado dele. Eu ainda usei ele mais um tempo, porque o dermatologista me orientou que eu podia usar enquanto eu achasse que precisava. E mesmo depois de 1 ano, eu ainda acho que preciso, e aí por isso eu ainda utilizo. Não utilizo ele como a mesma frequência, 2 vezes por dia. Eu uso às vezes 1 vez por dia só, às vezes eu perco. Isso não é exatamente bom, mas pra mim ele ainda mantém os resultados. Quando eu tava usando ele direitinho, 2 vezes, uma vez de noite, meus cabelos cresciam um volume tão legal, assim, crescia tanto fiozinho novo que às vezes dava uns fiozinhos assim no meio da minha testa, bem mais embaixo, fora da linha, mostrando que ele estava realmente estimulando o couro cabeludo, e onde tinha um folículozinho perdido, ou porque a minha pele é masculina, né, tem pelinhos em todo lugar, mas onde tinha um folículozinho ele estimulava. Ele é muito legal, as pessoas usam pra barba, também para crescimento de barba, nunca usei porque a minha barba é mais ou menos organizadinha. As mulheres podem usar, então se você é uma menina que tem falha de cabelo, você pode conversar com o seu dermatologista sobre o Punch, né, o minoxidil. Vale muito a pena, só que ele tem alguns efeitos colaterais no cabelo. Primeiro deles, ele tem uma base alcoólica, não sei dizer exatamente a substância química, mas é uma coisa que remete a álcool, que deixava meu cabelo muito ressecado. Quando eu passava, eu sentia a raiz ressecada e o couro cabeludo ressecado. Não me incomodava tanto, mas conforme o cabelo foi crescendo, e ele era todo dia, 2 vezes por dia, borrifada desse negocinho, o cabelo todo foi ficando seco. Pra mim era um problema, eu acabava usando mais máscara de hidratação pra compensar, nunca ficava 100%, e como eu usava progressiva, o minoxidil, ele tira a progressiva. Eu não sei exatamente qual é a reação química que acontece, mas eu fazia progressiva, dava 2, 3 dias, eu já tava com 3 dedos de cabelo crespo de novo, porque a progressiva não fixava. Eu tentei muitas coisas, eu tentei deixar os dias que eu fosse fazer progressiva sem usar, tentei usar, ficar uma semana, tentei várias fórmulas, mas não adiantava. Se eu tava com a progressiva e eu passasse o minoxidil, onde ele ficasse em contato, ele ia tirando a progressiva num período assim curtinho de tempo. Então, se você usa a progressiva, talvez ele não seja a melhor opção, ou abrindo mão da progressiva, também tem essa opção. Eu abri mão da progressiva, mas vou falar disso mais tarde. Mas são só esses 2 efeitos. Ele deixa o cabelo mais ressecado, então eu indicaria, se você for usar ele, já comprar uma máscara de hidratação para repor essa hidratação, uma glicerina, algum tratamento para você segurar essa hidratação no cabelo. E se você tem progressiva, saiba que você não vai ter raiz progressivada por muito tempo usando minoxidil. Agora vamos falar da mais complicada das 3, a finasterida. A finasterida é um medicamento que serve para tratamento da calvície androgenética. O que é isso? É a calvície masculina de base genética. Então é a calvície que os homens têm por causa da sua genética familiar.
ela é um produto que trabalha na inibição da absorção da testosterona em algumas células. Então, ela impede que a testosterona entre em algumas células e forme um composto que é o responsável justamente pela morte dos folículos capilares. Mas, porém, entretanto, todavia, por mais que ela tenha um uso bem localizado, ela dá uma bagunçada no seu organismo quando você começa a tomar ela sim. Quando eu comecei a usar a finasterida, eu senti logo no primeiro mês uma bagunçada nas minhas funções, assim, na minha libido, até um pouco no meu ânimo. Às vezes eu tava mega animado, às vezes eu tava desanimado, às vezes a minha libido subia e descia, mas isso foi bem rápido, assim, foi coisa de um mês. Não impactou minha vida sexual, porque eu tava namorando na época, meu namorado praticamente morava aqui em casa, então a gente teve vida sexual normal. Não fiquei triste, só fiquei um pouco instável. Às vezes eu ficava irritado do nada, e aí a irritação vinha, a irritação sumia. Mas isso foi uma coisa que aconteceu só no primeiro mês de uso. Depois segui usando 2 anos seguidos, assim, sem nenhum problema. Usava ela e tomava bebida e namorava e tudo, zero problema. Em 2018, agora no ano passado, eu tive no fim de 2018, eu comecei a me sentir um pouco pra baixo, uma sensação estranha, meio deprimido, meio esquisito. Fui no médico pra saber, porque eu tava sentindo que não era só uma emoção, era alguma coisa diferente. E a primeira coisa que o médico me orientou foi dar uma suspendida de um mês na finasterida. Dei uma suspendida de um mês na finasterida, melhorei. Não sei dizer se foi uma coisa relativa à outra. Mas, de fato, eu fiquei um mês sem finasterida e a sensação passou. Não sei se é porque o mundo mudou, até meu estado de espírito mudou, não sei dizer. Mas foi uma indicação do médico. Fiz essa pausa e voltei. Quando eu voltei a tomar, primeiro mês, depois da pausa, finasterida bagunçou com a minha libido, bagunçou com o meu humor, mas foi só no primeiro mês. Depois se estabilizou e aí eu uso até hoje sem problemas. É um medicamento que eu não aconselho você ficar usando e parando. Ah, usei, vou parar um mês, vou usar, vou parar um mês, justamente porque ele dá essa bagunçada. Não é uma bagunçada séria, não vai aumentar não vai te deixar broxa, não vai, sei lá, não é nada sério, é só uma alteração de humor. É uma alteração de estado de espírito mesmo. Mas é uma alteração chata, porque você ter todo mês. Ah, eu uso esse mês, no outro mês eu paro. Então é um medicamento que eu aconselho que você só comece a tomar se você estiver disposto a saber que você vai ter que tomar ele para sempre, enquanto você quiser ter cabelo. É bem isso. É importante que você tenha em mente que a gente tem na bula, toda medicação ela tem contraindicações, ela tem efeito colateral e tudo. E tem na bula da finasterida falando sobre efeito colateral da finasterida, impactando reprodução, impactando vida sexual, impactando potência sexual, diz na bula realmente. Mas é um caso de 0,01%, ou seja, uma pessoa a cada 10 mil, e mesmo assim é completamente interrompível. Se você interrompe o uso da medicação, o efeito passa. Então não existe por que você ter medo dessa medicação. Isso também não significa que você vai sair daqui, comprar medicação e tomar sem médico, não se trata disso. Mas é uma medicação chatinha. É importante que vocês tenham em mente, quando a gente estiver falando dessa medicação, ou até do composto das três, dela e do Pantogar, né, que não tá aqui, que a gente está falando de um tratamento, ou seja, é uma coisa que você vai fazer para ter efeitos e depois você vai ter que ir reajustando com o médico. Por exemplo, o meu tratamento com os 3 produtos foi de 1 ano, depois ele foi me liberando de algumas coisas. Eu hoje, passado 3 anos de uso, eu posso dizer para vocês sem dúvida que eu não tenho mais falhas. Eu consigo olhar o meu cabelo e eu não tenho falhas. Eu consigo passar, eu tenho, tá vendo? Meu cabelo é bem cheinho. É menos cheio do que era na minha adolescência. Se eu olhar meu cabelo na adolescência, meu cabelo era muito mais cheio. Mais seco, eu não consigo perceber diferença. Talvez se eu tivesse mantido o minoxidil e o Pantogar permanentemente junto, igual eu mantive a finasterida, eles tivessem um cabelo cheião e mega volumoso com todos os fios que eu tinha na adolescência. Não sei dizer. Mas, pra mim, em relação de custo-benefício, o que eu quero manter e o que eu quero fazer, usar esses 2 produtos tem sido bastante legal pra mim. Não tenho sentido necessidade tanto de usar tanto volume de minoxidil, nem tanto o Pantogar. Então acho que vale a pena. Mas pensa nisso, é um tratamento. Você não vai comprar uma coisa que vai funcionar amanhã. Você está comprando um produto que vai funcionar daqui a 1 ano. Então você tem que ter 1 ano de uso para você olhar e falar assim, não, funcionou legal. Não adianta fazer aqui 30 dias usando finasterida. Eu vi muito isso no YouTube. Não adianta. Com 30 dias você não vê diferença. Você vê diferença assim, quando você passa a mão e não vem cabelo. Essa é a diferença. Quando a sua escova começa a vir menos cabelo. Mas não vê visualmente diferença nenhuma. Até porque o cabelo demora 1 mês para crescer 2 centímetros. Então, o cabelo que vai nascer do minoxidil, ele vai demorar 1 mês para ter 2 centímetros. Você não vai ver. Então, teoricamente, você só vai começar a ver esses cabelos lá para o 6º mês.
Digamos que na hora que você passou, começou a funcionar, daqui a uns 6 meses você vai ver o resultado. Mas não é assim, né? A gente sabe que o metabolismo tem suas regras e funciona da sua maneira. Então pensa num tratamento, pensa que é uma coisa a longo prazo, mas que é uma medicação segura, todos eles são seguros, todos eles você consegue viver, ter sua vida sexual, ter sua vida, toda a sua vida normal, sem nenhum problema. O mais complicadinho é a finasterida por causa da questão da mudança de humor no início dos meses, mas só isso, sem problema, sem nenhum sofrimento. Dito isso tudo, em 2018, também no fim de 2018, porque o minoxidil tirava a minha progressiva toda e eu não conseguia ter progressiva nunca, eu decidi tirar todo o cabelo liso e assumir meus cachos. Acho que, como resultado do tratamento, vocês podem ver que eu tenho cabelo bastante saudável, bastante bonito, gosto muito do meu cabelo. Os homens da minha família com 30 anos já estão carecas, eu tenho 33 e tô aqui firme e forte cabeludo. Então funciona. Acho que vocês estão ouvindo falar desses medicamentos, é porque vocês estavam pesquisando sobre isso. Levem essa informação ao médico de vocês e perguntem se ele não acha adequado, se ele não acha ok, o que ele acha sobre aquela medicação para o seu problema. E se ele mandar para vocês, toma a finasterida, toma o minoxidil, toma o Pontogar, vale a pena sim. Melhorou muito a minha autoestima com relação ao meu cabelo. Eu sempre fui cabeludo a vida inteira, eu tive cabelo grande crespo, cabelo grande liso, então ficar careca era um problema real para mim. Quando eu tive a tranquilidade de que eu não vou ficar careca, que o meu cabelo vai continuar aqui firme e forte, eu tive uma vida mais feliz e mais tranquila. E é isso que eu desejo para vocês que estão procurando uma medicação desse tipo. Foi um prazer estar com vocês até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que se vocês ainda não forem inscritos, ainda dá tempo de se inscrever para receber mais conteúdo desse tipo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e eu vou indo nessa. Obrigado, até a próxima.